Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. As perícias confirmaram agressões em São Pedro de Alcântara. E esse é o nosso assunto hoje. Parte das lesões ocorreu em 9 de novembro, mas o DEAP, Departamento de Administração Prisional, que foi convidado para participar do programa, inclusive, diz que nada de anormal houve naquele dia. E o negócio é o seguinte: o que isso pode representar à luz do direito penal, à luz da esfera administrativa, hein, professor? Bom, primeiro, né, como é uma questão judicial, vai ter que ter um processo para se decidir isso. Mas espera-se que o processo apure, pelos indícios iniciais, o crime de tortura, né, porque é o crime de você submeter alguém a intenso sofrimento físico ou mental, inclusive com o fim de disciplina, né, essa é a característica da tortura. Um crime que dá não só coloca o agente na cadeia como expulsa do serviço público, direto, sem discussão, né? Espera-se que se apure nesse sentido e que também se apure essa demora. Por que não houve uma comunicação à delegacia, não houve uma comunicação oficial aos órgãos de investigação, ao Ministério Público, e só quando o Ministério Público, e depois que deu o problema todo, foi investigar, é que se apressaram em dizer que talvez tenha ocorrido alguma coisa. Até então a ideia era só uma: uso progressivo da força, mas até para a proteção do próprio agente. Se há dúvida se ali há um crime ou não, não vamos esconder. Vamos chamar o poder público para que o poder público apure. Quem sabe tenha sido só isso. Mas quando alguém começa a não querer que algo seja apurado, aí começa a levantar suspeitas que talvez até sejam indevidas. Agora, o relatório mostrando, né, muitas marcas de bala de borracha, não só no dia do motim, tiros de pistolas elétricas e etc. e tal, isso tem que ser rigidamente apurado para que não se justifique, que esses procedimentos continuem acontecendo. Se é falta de agentes, vão se botar mais agentes. Nós temos que ver o que está acontecendo, mas as consequências jurídicas são bastante grandes. A consequência principal agora, claro, é o encaminhamento dessas perícias, do inquérito ao judiciário, né, onde será feito o processo com a devida defesa dos possíveis acusados. Alain, como é que se desenvolve o trabalho de vocês no dia a dia? Vocês são procurados pelos familiares, vocês atendem os próprios presos, como é que funciona? Então, a Frente Antiprisional e o grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade trabalham muito com os familiares. É com os familiares o nosso foco de atuação, né? E a gente trabalha cotidianamente na organização mesmo, na constituição de instrumentos para que a gente possa pensar o sistema penitenciário, o sistema judiciário como um todo, enfim, o sistema de garantias de direitos, e lutar para que existam melhorias e as garantias dos direitos que a gente quer. Então, é um trabalho cotidiano de organização dos familiares, um trabalho de reflexão também sobre muitas das questões que ocorrem. Os familiares fizeram agora uma reflexão bastante intensa sobre a possibilidade de greve dos agentes penitenciários. Fizemos uma reflexão lá, inclusive será lançada uma carta sobre essa questão em breve, enfim. Então é uma série de debates, uma série de constatações, de reflexões e de organização também. Tem a pretensão de se criar uma associação de familiares, né, e amigos de pessoas em privação de liberdade que possa atuar na consolidação de outros instrumentos, como, por exemplo, o Conselho das Comunidades, que nós estamos lutando para conseguir que seja criado ali na comarca de São José. Né, o Conselho da Comunidade, que já existiu e está desativado desde 2004. Está desativado desde 2004. Nós estamos pressionando o poder público, o poder judiciário, para que se restabeleça, porque existem pessoas dispostas a reativá-lo. Uhum. Bom, é o seguinte, Eduardo, deixa eu só entender o conceito aqui. Frente antiprisional. Explica pra gente. Então, é exatamente isso que está escrito. Antiprisional é contra a prisão. Nós temos uma leitura que eu reivindico com muito orgulho, uma leitura que é radical sobre o sistema prisional. Para nós,
os problemas que o sistema prisional apresenta, eles são problemas estruturais, eles não são problemas conjunturais, não são problemas do momento. Vou dar um exemplo, a tortura. Enquanto houver prisões, vai haver tortura. Enquanto houver prisões, nós teremos que continuar lutando contra a tortura, vai ser preciso criar mecanismos permanentes de combate à tortura. Tá, mas, Eduardo, o que se faz com homicida, com latrocida, com aquele que não tem condições de viver em sociedade, que é um criminoso contumaz? Olha, eu sou partidário do abolicionismo penal, mais uma perspectiva de transição. Eu tenho a plena consciência de que a nossa civilização ainda não criou os meios para lidar com esses problemas. Mas isso não torna a prisão legítima em nenhum grau a mais do que o simples fato esse de que nós não temos a outra ferramenta ainda. Tá, desculpa, não entendi. Como é que se faz? O cara foi lá, tivemos aí um caso agora aí. O que eu tô falando é o seguinte... Homicida, latrocida, gente que invade a casa, mata a mulher, estupra a criança. O que se faz com essa gente? Bom, o que eu posso dizer é que a prisão não funciona para tornar essa pessoa melhor, ressocializar ela. Bom, pelo menos vai deixar ela afastada da sociedade por um determinado momento. Mas aí tu está assumindo a lógica da contenção, né? A partir do momento que tu tem esse raciocínio, tu parte da lógica, tu rasga a lei de execução penal e parte para uma leitura que é a leitura que o senso comum tem de contenção das pessoas indesejáveis. Né? Foi diante claro disso que se criou o manicômio, que foi sob esse mesmo foco, essa mesma leitura que se criaram as penitenciárias, entendeu? Nossa, qual é o papel da pena? Qual é o papel da pena? A pena punir e ressocializar? Sim. Não é isso? Sim. Hoje, né, nesse conceito mais moderno, né? Antigamente era só punir, né? Antigamente era só punir. Hoje é punir e ressocializar, né? Deixá-lo apto a voltar ao convívio social. O modelo que a gente tem não faz não, isso. Certamente não faz. A gente sem tem dúvida aqui que certamente claro. um consenso de que o que a gente tem... A prisão é uma coisa, é algo ruim. Acho que nisso há um consenso entre todos nós. Agora, o que colocar no lugar para alguns casos é algo que nós ainda não temos alternativa. Tanto é que, assim como tem essa perspectiva mais abolicionista, vamos tirar a prisão, tem uma perspectiva que talvez seja essa de transição minimalista. Nós não precisamos ter tanta gente presa por tantos motivos. Mas isso está se fazendo, não? Um dos problemas básicos é que nós vamos pegar esse sujeito, que é o latrocida, homicida, e vamos colocá-lo lá junto com o ladrãozinho de galinha. Né? Então, de repente, a prisão ficou a solução universal e nós criamos esse monstro. Então, alguns defendem, vamos prender menos, até para poder prender melhor e prender com algum sentido. Agora, vai ter que ser sempre vigiado, porque como o Eduardo falou, né, onde tiver contenção de pessoas, onde tiver paredes, né, e câmeras não entram, há o perigo, né, dessas quebras. Mas, por enquanto, acredito que ainda não temos nenhuma alternativa viável para esses casos. Ainda que não tenham funcionado. Mas nós temos essa perspectiva de que na transição nós temos pelo menos dois elementos imediatos que inclusive estiveram no debate da sociedade catarinense durante essas últimas semanas, né? A primeira de que grandes unidades penitenciárias geram o caos que nós estamos vivendo em Santa Catarina. Criar outra penitenciária no mesmo modelo como está para ser criada a penitenciária em Imaruí é um grande perigo, na verdade, para a sociedade. Outro problema. 42% dos presos, eu estou falando só com dados que já estão desatualizados, a gente precisa trabalhar melhor esses dados que estão chegando agora do Infopem, mas 42% dos presos que estão no sistema catarinense hoje cometeram pequenos furtos. São crimes, em geral, ligados à sobrevivência, quando o sujeito, por não portar mais nenhum outro recurso, se vê marginalizado, sem garantia de direitos e garante a sua sobrevivência por um pequeno furto. Essas pessoas foram jogadas no sistema penitenciário, muitas delas ainda estão aguardando o julgamento, porque essas pessoas ficam sem assistência, sem as garantias mínimas de procedimento dentro do sistema penitenciário. E aí a gente entra na perspectiva que o professor colocou aqui, coloca um ladrão de galinha junto com um grande traficante, você cria uma escola. Não. Agora, existe uma outra perspectiva. A gente já tem a experiência acumulada na sociedade brasileira, isso aconteceu, da reforma psiquiátrica.
A reforma psiquiátrica parte do mesmo pressuposto. O movimento antimanicomial. O movimento antimanicomial conseguiu criar mecanismos substitutivos. E a gente não está falando aqui, na reforma psiquiátrica, simplesmente Tá, mas Alan, da pessoa... será que a lógica é a mesma? Porque é o seguinte, uma coisa é o doente. Isso, mas é o doente, na reforma doente psiquiátrica mental. não é só Outra esse coisa sujeito. é que não é aquela história, eu sou excluído. Não, que cidadão que não quer um emprego, não quer carteira assinada. Você não vai querer oferecer um emprego para o Fernandinho Beiramar, ele não vai aceitar emprego. Não está no DNA dele trabalhar com carteira assinada, ser caixa do supermercado, enfim, não. Assim como no sistema de manicômios, por mais que a gente tente desasilar, vai ficar sempre uma quantidade, só que, claro, drasticamente reduzida de pessoas que têm que ser contidas contra a vontade, isso a própria lei dos manicômios autoriza, né? Também no sistema prisional, creio que sempre vai ter assim. Agora, o que talvez dê para usar como paralelo é que esses modelos, assim como os grandes manicômios produziam a loucura mais do que curavam, Sim. porque depois o sujeito entrar lá, entrava com qualquer diagnóstico e nunca mais saía, Sim. o sistema prisional faz a mesma coisa. Ele pega o ladrão de galinha e o latrocida e ele cria um destino igual. Os dois, de repente, são presos quando eles aparecem mortos. Tinha passagem pela polícia. Vejam como se passa. A maior parte das pessoas que foram vítimas de Santa Catarina tinham passagem pela polícia. O que é ter passagem pela polícia? Pode ser desde uma briga de vizinho até você ter matado alguém. Um mero acidente de Ou um trânsito. acidente de trânsito. Então, o dado de puxa lá, tantos têm passagem pela polícia, então não é a população, é só criminoso que morre. Esse é um dado muito mal analisado, né? Então, não querendo cortar de todo o nosso amigo, mas concordo que, assim como a reforma psiquiátrica, nós temos que investir. Só ficar preso quem não pode ficar solto, quem a liberdade dele representa um perigo imediato para os outros, né? E só em determinadas situações e não essa generalização, porque hoje o que ficou a prisão? Ficou a vala comum onde se joga qualquer coisa que nós não compreendemos. O mendigo está ali, o que vamos fazer com o mendigo? Prende. O bêbado, não tem vaga no manicômio? Prende. O sujeito, então, o maconheirinho, tem vaga, então leva. Não tem, então deixa. Então, toda essa balbúrdia do nosso sistema fez o quê? Alimentou o crime organizado. Porque o crime organizado vive da exploração desses criminosozinhos que não têm onde cair morto. Porque o sujeito que tem um lastro criminoso, ele não precisa participar de uma organização para sobreviver dentro do presídio. Ele tem os seus asseclas, tem o seu grupinho. Agora, esse sujeito assustado, que foi pego furtando, ou passando uma pequena quantidade de drogas, esse vai ser dito para ele, você tem duas saídas, ou você colabora com a nossa organização, ou você vai amanhecer morto. O que você faria? O que eu faria? Entraria para a organização. E é assim que o nosso Estado vai produzindo a organização criminosa. Depois vão dizer que quem organiza é o Eduardo, são as brigadas populares que estão organizando o crime, logo você vai escutar isso, né? Mas quem organiza o crime é essa confusão. Se eu ou você, Renato, repito, entrasse no sistema prisional hoje, alguém diria assim, olha, na prisão tem estupro, tem tortura. Você quer dormir bem, ter a sua cama? Quero, sim, senhor. Então você vai ser um membro do nosso grupo. Aceita ou quer a outra alternativa? Sim. Eu diria, eu aceito. Claro. E aceita qualquer um que não seja louco. Então é assim que se produz crime organizado. Quem diz que foi a influência da esquerda, foi isso, foi aquilo, me desculpa, mas devia voltar para a escola. Então, nessa tese do senhor, né, que é o fato, eu estou me lembrando aqui de algumas conversas que nós tivemos aqui no ar mesmo, que dão conta do seguinte, quem manda em sistema prisional não é o Estado, é o preso. Os presos. Sim. Né? E esse é o preso. perigo agora, Renato, porque agora o lado negativo, vamos dizer disso, nós estamos falando agora, né, do Estado agressor. Mas depois de que ocorreu isso e os presos se deram conta do seu poder, o Estado perdeu muito o seu poder de transferência. Quero ver o Estado bancar agora, sobretudo perto da eleição, a transferência de alguns presos para o regime disciplinar diferenciado ou para a prisão federal, se os presos disserem, se vocês fizerem isso, nós vamos colocar fogo em ônibus. Então, inverteu o poder. Hoje, o sistema de segurança é que está com medo do que as organizações criminosas possam fazer. Qual é o risco disso? Elas saturarem, ou seja,
O poder público atura as organizações criminosas porque tem medo de que elas compliquem a cidade. As organizações criminosas continuem crescendo em conta disso e explorando mais ainda o criminoso sem organização criminosa. Então, nós temos que pensar bem nesse momento. Nem a segurança pública pode se acovardar, nem transigir, mas fazer o que já era para ter feito. Entrar com um choque de direitos e não com um choque de arma. E aí é preciso uma mudança cultural, vontade política, investimentos, mudança de cultura acima de tudo, né? A gente vai para um rápido intervalo e em instantes estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.